Você sabia que a tartaruga, quando vai botar seus ovos, ela costuma voltar à praia onde ela própria nasceu? Com muito esforço, ela consegue cavar um buraco, que vai ser o seu ninho, e ali ela faz a desova dos seus ovinhos, que um dia, depois de alguns meses, eclodirão, e as tartaruguinhas então lutarão pela sua sobrevivência, rastejando pela areia da praia e em direção ao mar, por conta própria. A tartaruga mãe, depois que ela bota os ovos e camufla a areia para evitar que os predadores descubram, ela também segue seu rumo. Ela não fica para fazer o que nós chamamos dos cuidados parentais. Por outro lado, se pensarmos nos chimpanzés, por exemplo, a chimpanzé fêmea, a mamãe chimpanzé, ela costuma ter um único filhote, em média. E nesse momento em que ela tem esse filhote, ela fica com ele próximo durante todo o período do seu desenvolvimento até que ele atinja a idade adulta. A tartaruga precisa botar 1.000 ovos para ter a garantia de 1 a 2 filhos adultos. De cada 1.000 ovos, uma ou duas tartarugas conseguem chegar vivas à fase adulta, enquanto que o chimpanzé é capaz que ele chegue com muita probabilidade à fase adulta, justamente pelo cuidado parental próximo e vinculado que ele forma com sua mãe. E a partir daí que se estudou a importância dessa vinculação, a importância da proximidade dos pais com os filhotes para melhorar a garantia da sua sobrevivência e que eles cheguem na fase adulta. E a evolução, a natureza que é sábia, ela conseguiu e vem conseguido, porque isso não tem fim, o processo de devolução ele é para sempre, mas vem conseguindo trabalhar nos cérebros dos seres vivos alguns lugares específicos que ajudam os pais a tomarem conta dos filhos cada vez de forma mais adequada. A tartaruga não fica para cuidar do seu filhote, não fica para promover a ele aquilo que ele precisa enquanto ele ainda não consegue fazer por si. A chimpanzé já fica para garantir a sua sobrevivência. E os homens e mulheres, os seres humanos, então, nem se fala. É sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho e refletir hoje. Vem se dando nomes para essa pesquisa, para essa tentativa de entender o funcionamento desse cérebro, como é que um chimpanzé entende o que o seu filhote precisa para poder promover a ele as necessidades que são diferentes. Aquilo que a mamãe precisa é diferente do que o bebê precisa. Como é que ela sabe reconhecer a necessidade dela sendo diferente da necessidade do bebê filhote? Que instinto é esse? Como é que esse cérebro funciona para ela conseguir reconhecer? O ser humano é fácil, a gente pensa, cogita, elabora, raciocina, a gente, a gente compara, mas o chimpanzé, ele age por instinto, é algo mecânico. No entanto, aquele cérebro é capaz de compreender o choro do seu bebê, um olhar do seu filhote, conforme o olhar do filhote, conforme a postura corporal, a mamãe chimpanzé é capaz de detectar o que aquele filhote está precisando. É medo que ele tem? É fome? É curiosidade? Como esse cérebro consegue fazer a distinção de sistemas tão complexos quanto a própria emoção, ou início daquilo que vai ser emoção depois entre os seres humanos? Então, nós vamos falar hoje em dia da expressão empatia. Mas a empatia é muito complexa, envolve muitas questões cerebrais, sociais, inclusive evolutivas. Muitas coisas podem acontecer quando a gente relaciona cérebro com emoção, ser humano tentando identificar a emoção de outro ser humano, que vale a pena aqui, com efeito informativo, que a gente aprenda um pouquinho sobre diferentes conceitos que eu separei e gostaria de compartilhar com vocês. Nós podemos dizer que nós
percebemos a emoção do outro simplesmente por imitação. E tem algumas linhas dessas, estilo treinamento, vamos treinar para a gente poder modificar comportamentos e tudo mais. E tem uma linha que fala a respeito disso, quando a gente fala da imitação. Então, se a gente imitar algo que o outro esteja sentindo, é capaz que a gente consiga encontrar em nós as emoções parecidas com aquele que a gente observa. Então, se eu vejo alguém com uma expressão de choro e eu começo a tentar imitar aquela expressão e começo a tentar forçar em mim algo parecido com aquilo que eu observo, automaticamente eu vou disparando emoções e por imitação eu consigo reproduzir em mim um estado emocional próximo, parecido com o do outro. Fico pensando se não é isso que os artistas às vezes fazem. Eles imaginam alguém com raiva, eles não estão com raiva naquele momento, mas eles precisam demonstrar raiva no papel que desempenham. Então eu fico imaginando se não é assim. Eles mentalmente tentam imitar alguém, como que eu, se estivesse com raiva agora, como que eu ficaria? E tentando reproduzir no corpo, imitando um comportamento que eu ainda, uma emoção que eu ainda não sinto, eu venho a sentir a própria emoção. Então, nós podemos sentir a emoção do outro quando a gente tenta imitar o outro, e por imitação, eu sou capaz de detectar em mim a emoção que provavelmente o outro está sentindo. Nós falamos sobre contágio emocional, que não é intencional, a imitação é intencional. Deixa eu imitar o outro para saber o que ele está sentindo. Quando nós falamos em contágio emocional, não, é involuntário e é inconsciente. Eu simplesmente escuto alguém rindo e sem eu pensar, sem eu querer, sem eu ter a intenção de, eu me pego rindo também. E alguém me perguntou do que você está rindo, eu não sei. Eu simplesmente fui contagiada. Ou se eu vejo alguém tomando um susto, eu tomo um susto por tabela. E alguém fala o que aconteceu, eu não sei. Ele assustou, eu assustei junto. Então a gente fala também sobre contágio emocional. Mas a gente tem outro conceito que a gente costuma dizer: estou sentindo compaixão pelo outro. A compaixão significa sou capaz de observar um sofrimento, normalmente eu tenho compaixão por aquele que passa por alguma dificuldade, sou capaz de identificar, observando uma dificuldade e sinto um misto de emoção que passa por pena, é como se eu tivesse compadecida, é a palavra, né, que vem da compaixão. Eu fiquei com pena. Eu não gostaria que o outro estivesse passando por aquilo. Eu me comovi. Então, a compaixão tem a ver com essa comoção. Afeta em mim o sofrimento do outro, me deixa com pena dele, mexe comigo nesse sentido. Ainda não estamos falando de empatia. Empatia é um pouco mais sofisticado, mais complexo. Esses primeiros, eles são quase que automáticos, a gente é quase que involuntário, parece que não precisa muito de grandes elaborações cerebrais. Eu observo uma cena, ai que dó. Alguém, eu vejo uma senhora caminhando e eu vejo que ela cai, ai que dó. Então eu fiquei com pena, fiquei com dó, fiquei com compaixão dela. Imito alguém, se me sinto igual por imitação, escuto uma risada muito forte e rio junto, contágio emocional. Mas ainda tem mais. Nós também falamos sobre comportamento pró-social, que é alguma coisa parecida com fraternidade, tem aí um quê de uma moralidade, algo em mim em termos de consciência, me faz cogitar aquilo que o outro está precisando, e daí me desperta a vontade de fazer alguma coisa para me aproximar. Então a gente tem aí um comportamento pró-social. Eu preciso que os outros estejam bem. Então, moralmente, eu tenho consciência, como se eu tivesse consciência, talvez não seja moralidade, talvez seja uma consciência que às vezes as outras pessoas não têm, nem prestou atenção, é assim mesmo, as pessoas, mas de repente do nível de consciência que eu estou, por causa da vida que eu tenho, das experiências passadas, seja o que for, mas essa consciência me leva a querer tomar decisões em benefício da sociedade.
Nós falamos também sobre teoria da mente, que é essa capacidade de explicar, de prever, de interpretar comportamento, atribuindo estados mentais como desejo, crença, intenção. Então, essa teoria da mente tem mais a ver com o raciocínio, tem mais a ver com a minha elaboração para poder entender o porquê que o outro tem aquela crença. Eu interpreto, ele deve ter tido uma infância assim, então, pela teoria da mente, eu sou capaz de prever que mais ou menos a vida dele vai caminhar para cá, ele vai ter tendências desse jeito, daquele jeito. Então, olha quantos recursos nós temos para tentar explicar e compreender um pouco as nossas mentes diante de outras mentes, as nossas emoções diante de outras emoções. Mas hoje, em específico, eu queria trazer aqui a questão da empatia. A empatia, ela vai envolver, dentre alguns fatores cerebrais, nós vamos falar especificamente dos neurônios espelho, que é justamente essa capacidade de espelhar o outro, e aí a gente consegue sentir a emoção do outro, e a empatia é mais ou menos esse o caminho. E nós falamos também sobre a importância da oxitocina. A oxitocina é esse hormônio do vínculo. A gente fala que é o hormônio da maternidade, é o hormônio do amor, é aquilo que me vincula ao outro, é o hormônio que aparece nessas trocas quando a gente tem relações de amor uns com os outros. E a empatia vai passar por esses lugares. É muito lindo de pensarmos sobre a empatia. A empatia vem do grego, tem algumas hipóteses sobre a origem desse termo, desse conceito, mas a gente vê lá no grego empateia, e é entrar no sentimento do outro, entrar na emoção do outro. E aí a gente fica se perguntando como é que eu posso entrar na emoção do outro. É como se eu pudesse abrir, dá licença um pouquinho, que eu vou mergulhar em você. Eu preciso saber o que você está sentindo. E não aquilo que eu, imitando, acho que, não aquilo que eu deduzo que pelo contágio parece que é isso. Não. É um pouco mais profundo e particular e pessoal. Por isso que é bastante difícil. É um termo que exige, um conceito que exige muito do ser humano conseguir esse nível de conexão, a ponto de eu entrar na emoção do outro. E os pesquisadores da empatia, que estudam todas essas teorias de desenvolvimento que a evolução vem trazendo, sobre como é que eu posso cuidar melhor do outro, a melhor forma de cuidar do outro é eu compreendendo o que ele precisa, o que ele sente. E como é que eu faço para descobrir o que o outro sente? A evolução tem nos trazido um cérebro cada vez mais adaptado para entrar nessa emoção do outro e descobrir o que ele está sentindo. Então, a empatia, ela vem para nos ajudar nessa conexão. A gente não vive falando da regra de ouro, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você? Então, a empatia, ela diria assim: faça ao outro aquilo que o outro precisa, deseja, espera que você faça para ele, no que for melhor para ele. Não em termos de expectativa, eu espero que você me dê dinheiro para eu viajar para o resto da vida, não é isso. Mas assim, eu gostaria que você me oferecesse aquilo que eu de fato necessito. E para você saber isso, não é aquilo que você deduz que seja. Porque a gente deduz que o outro precisa e o que eu acho que eu precisaria se eu estivesse no lugar dele. Então, isso que faz a empatia ser diferente. A empatia, ela não vai dizer isso, ela vai dizer o seguinte: olha, primeiro passo, se esvazia de si. Primeiro passo, abre mão daquilo que você tem certeza, daquilo que você acha que está acontecendo. Abre mão da sua explicação a respeito do seu ponto de vista. Você tem só um ponto de vista. E mergulha no outro para enxergar o que ele está enxergando a partir da história dele. Ou seja, tem uma criança chorando aqui. Ah, ela deve estar, não sei o que ela deve estar. Para. Tenta primeiro se conectar com o ser criança. A criança chora por motivo diferente de adulto. Não adianta eu querer olhar daqui e ficar deduzindo o que ela está sentindo. Também não adianta eu fazer um contágio emocional, uma emoção e chorar junto com ela, porque
Para mim, eu choraria por um motivo, ela choraria por outro. Criança chora por motivos diferentes de adultos. Então, para eu poder entender esse choro dessa criança, eu preciso primeiro me conectar com o ser criança em mim. Eu preciso me esvaziar da mulher adulta que eu sou, da mãe que eu já sou. Eu preciso me esvaziar de tudo o que eu sei. Eu preciso me esvaziar do eu tentar ser terapeuta ou professora ou seja lá o que for. Não. Deixa eu mergulhar no choro dessa criança. O que que ela está observando? De onde ela vem? Qual é o tema que ela está envolvida? Como que que esse olhar me diz? Se eu fosse criança chorando desse jeito, como é que eu gostaria que as pessoas lidassem comigo? Eu tenho que entrar nela. E isso não é pouca coisa, pelo contrário, é quase que realmente impossível, mas não é impossível. E nós já temos condição de fazer experiências desse tipo. E quando nós falamos então de empatia, nós falamos de dois tipos de empatia que a evolução das espécies vem nos trazendo. A empatia emocional, que é a capacidade de compartilhar emoção com os outros, e a empatia cognitiva, que é a capacidade de, pelo raciocínio, eu descobrir o que que o outro está sentindo. Então, os dois é preciso que eu me esvazie de mim para mergulhar lá. Um é de emoção com emoção e o outro é quase que de mente com mente. Então, eu penso, eu no meu pensamento, eu sou capaz de mergulhar na mente daquele outro para entender por que que ele está dizendo isso. Essa é a empatia cognitiva, empatia emocional. Eu, na minha emoção, sou capaz de entender a emoção daquele outro. Um exemplo do que a gente poderia fazer com a empatia cognitiva. Vamos supor que eu tenha aqui o meu ponto de vista a respeito, sei lá, dos movimentos que a gente está vendo hoje em dia da tal polarização ou polarizações. Vamos supor que eu esteja num polo desse espectro, que eu esteja nesse polo. Eu sei defender a minha ideia, eu sei por que que eu acredito nisso, eu sei por que que eu desde quando, eu argumento, eu tenho tudo prontinho para explicar por que que para mim aqui faz mais sentido. A empatia cognitiva me ajudaria a deixar todos esses argumentos, essas certezas, esse ponto de vista, esses valores aqui, deixa aqui. Vai vazio para cá, nesse outro polo, e tenta mergulhar nesses que estão aqui. Que vida viveram, que necessidades têm, o que que eles já sentiram na vida, quais foram suas histórias, os seus valores, os seus dramas. Quando eu me encharco desse outro contexto, eu sou mais capaz de entender por que que toda essa combinação fez com que esse grupo acreditasse numa coisa tão antagônica à minha. E a mesma coisa esse grupo poderia fazer. Ao invés de dizer que esse aqui tá maluco, ele poderia se esvaziar dos valores, das experiências, do passado, do conceito, das ideias, do que aprendeu, da escola que frequentou, esvazia. E vem no movimento para cá e se encharca do que tem aqui. Olha por esse ponto de vista, estuda o que esses estudaram, pensa com essa cabeça, olha esses valores, e a gente vai entender que cada um é cada um. Mas como nós não fazemos esse exercício, nós ficamos aqui julgando quem está lá longe. Onde já se viu ele pensar isso? Olha só que absurdo aquele pensar aquilo. Eu não sei o que é estar naquele lugar para saber. Se eu pudesse exercitar um pouco mais essa empatia, certamente eu me enriqueceria, porque eu seria mais plural nos meus pontos de vista. E a empatia emocional é sim, eu me contagiar com a emoção do outro, pouco importa os motivos, mas eu falo assim: nossa, eu senti em mim aquilo que o outro estava sentindo. Isso é empatia. A empatia é eu conseguir me conectar sem julgamento com o que o outro está vivendo. Eu não vou dizer assim, ai, tenha dó, chorar por causa disso. Não. Eu vou chorar igual o outro, ainda que se eu, no meu lugar, não choraria por aquilo, mas eu sou capaz de chorar o choro do outro. Olha que lindo que é quando a gente fala da empatia. Eu não estou chorando porque eu acho isso, eu não estou chorando porque é o meu jeito de olhar a vida, não. Eu estou chorando porque eu sou capaz de chorar pelo choro do outro. E esse choro no outro é válido, então eu choro junto com você. Eu não estou chorando a minha história porque eu não tenho isso em mim, mas eu sou capaz de chorar com você pela sua história.
A empatia é linda, a empatia é linda. E outro dia, escutando um profissional que lida com comunicação, que tenta interagir com as pessoas, inclusive aproximar grupos que pensam de forma paradoxal, eu escutei ele dizendo: empatia não existe. Eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava trazendo é tanto difícil da gente esvaziar de si mesmo para mergulhar na dor do outro, que é mais fácil, não é mais fácil, é mais provável que a gente não consiga. E é realmente quase impossível. Mas ainda que eu não consiga mergulhar 100% de mim na dor do outro, ainda que eu não consiga me esvaziar de mim mesmo, porque não dá, para eu poder ser integralmente o outro, isso é impossível e é. Daí a eu dizer que a empatia não existe, eu acho que é um pouco de pessimismo da nossa parte. Eu compreendo as histórias e seria falta de empatia minha se eu não entendesse o que essa pessoa estava trazendo. Então eu entendo que deve ter passado por experiências, deve ter colhido frutos amargos ao longo de onde viveu, com quem viveu e as experiências que teve, a ponto de hoje chegar e dizer empatia não existe. Ou seja, eu entendi a mensagem é assim, o que eu vivo é tão particular, é algo que é tão meu e da minha história que não tem como alguém ousar dizer que conseguiria estar aqui. E também porque a gente costuma ter uma visão errada da empatia. Quando a gente pergunta para alguém o que é empatia, é se colocar no lugar do outro. Não é. Não é se colocar no lugar do outro, porque quando eu vou me colocar no lugar do outro, eu me levo. Imagina, se eu estou sentada aqui, alguém vai se pôr no meu lugar, eu tenho que sair desse lugar. A outra pessoa se senta no meu lugar, ela é a outra pessoa, ela não é eu. A outra pessoa não é eu. Eu sou eu. A empatia não é eu ceder o meu lugar e alguém sentar para ver o que faria no meu lugar. Ela faria o que ela faria. A empatia diz assim: não, a Cris vai continuar aqui, você vai ter que conseguir entrar dentro da Cris. Isso é empatia, não é se colocar no lugar do outro. É entrar na emoção do outro, com a história do outro, com as opiniões do outro, com o que o outro aprendeu, viveu, sentiu. É se encharcar da vida do outro para poder olhar do tanto possível pelo ponto de vista do outro. É como se a gente falasse: deixa eu ir junto com você, eu quero olhar para a vida a partir dos seus olhos. É possível fazer integralmente? Não. É impossível de qualquer experiência? Não. É possível. É possível e a própria evolução. E as pesquisas têm mostrado o quanto isso tem evoluído e o quanto isso está fazendo bem para a humanidade. Cada vez que a gente exercita um pouquinho, entrar no outro, enxergar pelo ponto de vista do outro, compreender os lugares onde esse outro passou, a gente vai conseguindo se aproximar mais uns dos outros, praticando mesmo a lei, a regra de ouro, que é nós amarmos uns aos outros. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu permito que ele tenha a opinião dele como eu permito que eu tenha a minha. Eu permito que ele chore, qualquer motivo que ele queira chorar, como eu também gostaria de poder. Eu não julgo, eu não condeno, eu não quero consertar o outro, eu ratifico aquele ser. Assim fez um dia Patrícia Moore. Ela era lá em 1979. Ela trabalhando numa enorme agência de publicidade, ela ficou encarregada do design estético das geladeiras da época. E ela trabalhava com outros 200 profissionais, todos homens. Ela era a única mulher, ainda conseguiu essa proeza naquela época, né? E aí, quando ela propôs modificar um pouco a acessibilidade para pensar em velhinhas, ela recebeu risadas. Você tá doida? A geladeira é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E ela conseguiu então que patrocinassem uma experiência. Patrícia Moore, 25 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, se vestiu cinematograficamente como uma velhinha de 85, uma senhorinha. Ela colocou óculos para borrar a sua visão, ela colocou sapatos para dar uma pequena desnivelada, então ela tinha que andar com uma muleta. Ela usou de todos os recursos, colocou tampões nos ouvidos para ouvir com dificuldade e ficou 2 anos rodando os Estados Unidos de cidade em cidade, vivendo, indo para o supermercado, pedindo coisa para as pessoas, vivendo dentro de casa, tendo que fazer as atividades de casa para ela sentir o que era
uma pessoa com essa idade. E ela volta e propõe mudanças que foram aceitas, e ela conseguiu contagiar toda uma era. A partir daí que se começou a investir bastante em termos de inovações, em termos de design, apropriados pensando em acessibilidade para os vários públicos e nichos. Olha que lindo. Então, ela experimentou a empatia para poder incrementar a vida, para poder investir nas qualidades. Então, eu deixo para vocês essa reflexão e esse convite, porque falar de empatia é muito pouco tempo, mas é tão gostoso a gente mergulhar nesse universo e tem bastante coisa disponível para a gente aprender. Então, antes da gente dizer isso não existe, vamos estudar um pouquinho, vamos vivenciar um pouquinho, dar uma chance para a empatia. Eu acredito que ela vai ser uma das melhores escolas da nossa sociedade para a gente aprender a ficar mais juntinhos dos outros, porque nós estamos muito separados e muito reativos uns aos outros. Eu deixo algumas citações lindas para serem refletidas. John Powell, escritor e sacerdote, disse: Devo ser humilde e sensato o suficiente para me curvar ante a complexidade e o mistério de um ser humano. James Hollis, analista junguiano, disse: Nunca poderemos amar a alteridade do parceiro se não tivermos uma boa ideia do que é ser essa pessoa. Talvez o amor seja realmente a capacidade de imaginar tão vividamente a experiência do outro a ponto de ratificar esse ser. Piero Ferrucci, psicoterapeuta e filósofo, escreveu em A Arte da Gentileza: As pessoas mais capazes de exercer a empatia são também mais realizadas, mais saudáveis, menos dogmáticas e mais criativas. E por fim, um poema de autor desconhecido diz: Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se, assim como eu fiz.